Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão assistir isso daqui. Hoje a gente tá num projeto novo, né? Tô cabeçando e a gente tá abrindo o nosso podcast, né? O Rcast e, e sempre para estreia a gente tem que escolher para ser especial, a gente tem que escolher pessoas especiais que estão durante a nossa vida, então para ficar marcado, né? E hoje eu trago aqui dois médicos foda, e que são meus amigos pessoais, já passaram comigo por bastante coisa aí, e, e eles participam da minha vida, tanto profissional quanto pessoal também, então eu fiz questão de trazer eles aqui. Eu até achei estranho um deles, né? Que ele tá cada vez mais novo, ele depois vai explicar pra gente por que que ele tá tão novo. E, e sejam bem-vindos, Bianca Obrigada. Buani, doutor Tuco, né? Mais fácil, né? E obrigado que estão aqui, né? Estreando esse novo projeto aí, tá? Fico muito contente. A gente que agradece, Ron, o convite. A gente é honrado em participar dos É. seus projetos. Cara, muito honrado de estar aqui fazendo essa abertura contigo. Primeiramente, é, muito feliz de ver essa nova fase, essa nova mudança, porque a gente fez parte aí de vários processos e, cara, tô contentíssimo aí de saber que você está buscando saúde, enfim. E obrigado de novo, né? Pô, você é um cara querido, sua família, a gente tem no coração, né? Nossa amizade aí de longos anos. Longos anos. E Quando eu pesava, acho que um terço que eu peço hoje. E vamos embora, vamos lá, vamos botar isso aqui para funcionar, Vamos. falar besteira e falar coisa séria também. Essa é a ideia. O Tuco falou no negócio que é importante, a Bianca. Eu sempre comecei projetos de saúde para me cuidar. Eu sempre fui que trabalhei muito. Mas eu sempre tinha dificuldade de organizar minha vida entre os projetos pessoais, profissionais e também o cuidado pessoal mesmo, né, de saúde. Então eu vendia muita coisa para muita gente, transformava muita gente e eu acabei me largando. E eu não falo isso como uma autopiedade, não, porque eu fiz uma cagada, né? Isso aí hoje eu percebo que eu não precisava ter largado tudo. Mas a Bianca, que ela esteve muito próximo de mim, ela sempre respeitou e entendeu que eu tinha um processo também, né, para levar. E quando isso não viesse de dentro, não adiantaria nada, né? E o grande processo meu de dentro teve que ter morte no meio, teve que ter, perder uma pessoa querida, eu tive que ter uma queda, eu tive que refletir que eu não conheci pessoal, de não conhecer idosos, obesos, né? E aí você começa a ligar um, um sinal, você fala, pô, tá errado. E hoje eu trabalho, acho que mais do que eu trabalhava antes, né? E mesmo assim eu consigo ter minha rotina saudável sem aquela loucura que de um processo ruim, né? Essa mudança de chave, toda vez que eu vou lá, eu vou treinar e eu vou me organizar, eu lembro de vocês dois, sempre, tá? Incrível, Ron. Então, agradecer pra caramba vocês em relação a isso, Legal, cara. tá? Você sabe que cada um tem um tempo. E é importante para a gente tentar entender qual é o gatilho que traz a pessoa a querer mudar e qual é o tempo dessa pessoa. Porque quando você não achar que isso faz sentido para você, toda transformação que a gente vai fazer, seja por medicação, seja por nutrição, atividade física, isso não transforma totalmente. O seu foi por dor, a gente tem alguns casos, às vezes no consultório, eu tenho uma história muito bonita de um paciente que ele foi o nascimento do filho dele. Então, não foi exatamente, né, na dor como no seu, mas o que pegava ele é a infância dele foi marcada no sítio e ele fazia muito aqueles escorregas, sabe? E o menininho dele tinha 2 anos, ele falava: vem, pai, com o papelão, e ele não conseguia subir. Então, ele não conseguiu subir o barranco para ajudar o filho, e ele falou: puxa, isso marcou minha infância. Eu lembro do meu pai me empurrando, e eu não consigo subir isso. Eu falei: então, vamos conseguir.
Então nossa meta vai ser você conseguir. Eu até fico emocionada porque quando ele atingiu o peso dele, ele virou para mim e falou assim: eu subi e desci aquele barranco mais de 20 vezes e parei de contar. E assim, Isso é muito legal, né? é o Você- é. gatilho, né? É o gatilho que faz a gente transformar. Isso é E você incrível. sabe que eu estava falando sobre mudanças de comportamento, acho que anteontem, ontem, com um paciente que eu atendi. Eu dei um exemplo para ele de um período que eu trabalhei coordenando um grupo anti-tabagismo. Então, eu ajudava as pessoas a pararem de fumar. E a gente sabe que uma das coisas mais difíceis hoje na vida, né, das dependências que existem, é parar o tabagismo, a interrupção. E ele tentava mudar comportamento, mas ele não via motivos, razões, não via os porquês e sempre ficava patinando. Eu dei alguns exemplos para ele da época que eu fazia o grupo anti-tabagismo lá. E lá era muito interessante porque, assim, parar de fumar não é fácil, poucas pessoas conseguem, a estatística mostra uma dificuldade muito grande, assim, em 5 anos, menos de 10% efetivamente param de fumar, né? Mesmo buscando ajuda, sozinho, ou com remédio e tal. E uma das coisas que mais fazia as pessoas pararem de fumar nessa época do grupo eram situações que botavam ou em risco a vida da pessoa. Então, por exemplo, o cara infartava, ficava internado na UTI 2, 3, 5 dias, e aí ele tinha que sair de lá, e era questão de vida ou morte mesmo, e aí aquilo trazia para ele a motivação da mudança. E um outro exemplo era quando a gente fazia por alguém. E aí entrava muito a questão das gestantes. As mulheres que engravidavam e sem tratamento algum paravam de fumar, né? Por quê? Aquele senso de proteção, aquele senso de pensar na vida de um ente, então. E às vezes a gente tem que encontrar essa motivação, encontrar essa razão para por alguma razão a gente vai fazer isso daí, né? Então, que seja, às vezes não é pela gente, às vezes a gente faz pelo filho, daí acho que você usou esse Uhum. exemplo aí muito interessante, né? Mas que Ah, bacana. nesse processo meu, eu percebi que não adiantava eu ficar, tanto que eu não pesei até hoje, a gente vai começar a fazer isso agora, né? Uhum. Mas no começo eu não, é, eu falei assim, eu não vou fazer isso, porque eu lembro que isso aí pra mim era, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais consciente também, Claro. né? Então assim, poxa, eu falei, não, eu vou perder 10 quilos, eu perdia 10 quilos e aquilo lá abriu um gatilho e falei, porra, Agora posso relaxar um pouco, né? E eu fiz diferente. Eu comecei a tirar e identificar os gatilhos que fazia eu adotar uma vida com hábitos ruins. Pô, a primeira coisa que eu fiz, que eu identifiquei, e aí serve até de alerta, era o sofá de casa. Não era, não era nada, o sofá de casa. como assim? Então eu chegava em casa todo dia, 9h30, 10 horas da noite, sentava no sofá. Assistia alguma coisa, uma hora que você tirava, né, da cabeça para assistir alguma coisa. Aí eu pegava, tinha todo mundo em casa tinha comido, eu ia lá, vou comer. Pegava, sentava, comia uma lata de refri, comia lá. Aí ficava assistindo televisão, relaxando a mente. Aí eu pegava um doce, ia pro sofá, pegava outra coca e ficava. Subia 1h30 da noite, 1h30 da manhã, Uhum. tomava banho. Celular, pra você tomar banho e ficava aqui. Ia dormir 2h30, 3 horas, pra acordar 6. Eu fiz isso durante 20 anos da minha vida. Fácil. À medida que eu parei de sentar no sofá, eu substituí o, esse prazer de descarrego mesmo, de relaxamento mental, no treino que eu faço sozinho às 8h30 da noite lá no FH. Uhum. Que não tem mais ninguém, só estou eu lá. E naquele momento eu já chegava em casa, não sentava no sofá, comia, pegava um livro, subia, e isso aí começou a me tirar. Tira. E a atividade dos caras lá no FH ter a sensibilidade de fechar minha agenda sem eu saber. Isso é Super incrível. legal, né? É um Sem time, eu né? saber. Então, por exemplo, eles fechavam a agenda, eu olhava a agenda, não tem mais ninguém. Agora, aí o Felipe desce. Ô, não tem mais ninguém na sua agenda? Eu veio, vamos subir. E eu subia para treinar. 20 minutos. Era isso. Rodrigo, eu não quero que você faça nada, só se movimento e faz um pouquinho de força, que é mais confortável quando você tá muito Uhum. É. pesado. Você vai Uhum. fazer força, Até só que para você não olha, machucar, né, só que você Rô? olha, eu ficava em pé para fazer bíceps, batimento ia 99%.
só de ficar em pé. Só pra ter uma ideia, o nível, B, eu tomava banho 5 minutos. Eu tinha que sentar na cama pra me enxugar, porque eu tinha falta de ar. Exatamente como a Lê tava, né, quando ela foi. E aí foi, aí você vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Na hora que você vê, você já aguenta fazer mais coisa que você fazia. Você já passa 2 ou 3 meses que você não coloca uma gota de refrigerante na boca. Uhum. Você vê, vai fazer um ano. Em setembro, que eu não bebo cerveja, eu não tomo refri, não como lanche, fast food, não como salgadinho, aqueles negócios que eu comia pra caramba, principalmente de sexta, sábado, domingo. Então isso, eu como doce, eu tomo vinho ainda, eu como carne, eu como massa, eu como ainda as coisas, mas Come aquela comida. como. E agora só o fato de eu fazer isso aí você vai melhorando, aí acabou a falta de ar. Aí a galera vem, Rodrigo, sua voz mudou, os inchaços, minha perna era edema, parou. Então todos esses ganhos vão fazendo você. Então o treino que era 20 minutos, eu treino 1 hora e 10. Bem, Que legal, né? eu corri antes de ontem. Eu Eu não corri vou te faz fazer uma 20 anos, pô. provocação. E aí é uma coisa que a gente vê bastante, isso no dia a dia, que é o quê? Como é que a pessoa fica 20 anos fazendo o mesmo comportamento e ela não identifica tudo isso como uma coisa não saudável para a vida? E é tão comum a gente ver isso, por quê? Porque, assim, aquilo para ela é o comportamento normal da vida. Porque ela acostumou, ela aprendeu, e aquilo virou realmente a rotina da pessoa, né? E aí não tô falando de você, isso é uma coisa que é tão frequente a gente Frequente. encontrar no dia a dia, né, das pessoas, porque assim, e ela só vai conseguir mudar comportamento a partir do momento que ela identifica que aquilo pode não ser a coisa mais saudável, pode não trazer bons resultados. Que é o que a gente fala de tomar Que é o consciência, tomar consciência. Você só muda um comportamento a partir do momento que você tem a identificação de que que aquilo não é um é um problema. problema, entendeu? E E para... outra coisa que, quando você fala, é um problema, e é muito frequente, comer na frente da TV, comer na frente da tela, e isso a gente é muito chato com as crianças, porque se depender dos adolescentes e das crianças, eles estão almoçando aqui. Quando você tira a atenção, você desvia a sua atenção da comida e foca em outra coisa, o seu cérebro não entende que você se alimentou. Então vai dar meia hora, 40 minutos, estou com fome. E você vai beliscar de novo. E aí você está de novo aqui. E aí você comeu. Aí sua cabeça não entendeu que aquela era o momento de você, da sua nutrição. Isso é muito frequente, Rô. Eu até comentei isso ontem com a Lelê, né? Com a Letícia, nossa filha. Ela tem 18 e ela estava almoçando ontem Com série. com uma série, assistindo uma série no. E ela sabe que a gente não gosta disso. E aí eu cheguei em casa para almoçar com ela, ainda brinquei, cheguei e derrubei o celular dela, assim, né? Falei, você sabe, né, Lê? Ah, pôs de volta. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você sabe da importância. Ela desligou, obviamente, tal. A gente vai meio que na brincadeira, mas a gente sabe da importância da consciência daquilo que você está fazendo. E aí eu pego um pouco o gancho, o Mindfulness, né? mindfulness, né? Hoje, uma das terapias que mais são voltadas para tratamento de Educação educação mesmo. alimentar, transtornos alimentares, é o mindfulness, que é justamente você tomar consciência daquilo que você está fazendo naquele momento, né? É o aqui e agora, Atenção é a plena. atenção plena naquele momento. Então, é muito importante que você comece isso desde cedo mesmo, né? E a dinâmica de casa como mudou. É mesmo? Aí, pô, a Isabela hoje faz equitação, ela treina 2 dias por semana. O fato de eu estar, você vê, né? E eu não me ligava nisso. É muito louco, porque eu trabalho com isso, eu via, Uhum. mas eu não me ligava. Mas eu comecei a perceber, por exemplo, eu comia. A Isabela já comeu. Eu tô comendo, ela, estamos aqui. Eu comia. E ela ficava lá trocando ideia. A hora que eu pegava o prato, pra pegar mais um pouco, ela falava, mãe, eu quero mais. Hum. Então ela era uma cópia, né, do que fazer. E ela tem as outras questões dela que envolve, né, e isso a gente é brigar com essa também, essas questões dela, mas eu vi que a dinâmica de casa
Porra, Muda completamente, né? muda completamente. E outra coisa que no meu caso foi importante, eu dividi essa fraqueza. Porque as pessoas olham para mim, eles têm uma ideia, só que dentro Da da cabeça não fortaleza, né? sabe do que acontece. Eu falei, pô, eu vou falar, cara, como foi bom isso, ter falado, porque você criou um Claro. compromisso. E outra coisa, você percebe que você consegue influenciar também pessoas de modo diferente, de pessoas, É. porra, que moram em outro estado, né? Falou, puta, Rô, você tá fazendo, eu tô tentando fazer aqui também, e vai, recebo um monte, É. E o até seu hoje, sucesso move, né? move. Parece que você cria uma rede mesmo Isso foi muito louco, esse negócio aí. Isso mudou a maneira que eu enxergo de fazer o negócio. Que legal. E você é o cara do business, né? Você é o cara que você tá no game aí há bastante tempo já, não é de hoje, cada vez mais produzindo coisa, cada vez mais criando negócios, né? E há sei lá, poucos anos atrás, 2 anos atrás, não sei exatamente, teve a capa da revista Forbes, ela trouxe, não sei se você chegou a ver, a reportagem de alguns CEOs de grandes empresas falando do como é que o esporte na vida deles fazia eles funcionarem melhor eh, como gerentes, como empresários, como CEOs, né? Pô, você sabe que você colocando de novo o esporte, você sempre foi do esporte, você sempre treinou sempre desde, foi, né, de né? Sim, sempre. Você botando de novo o esporte na sua vida, cara, você vai render melhor, você vai produzir mais, você vai pensar melhor. Não tem como você ter resultados ruins a partir do momento que você coloca hábitos bons na sua vida, né? entendeu? E acho que só vai te ajudar, né? Isso aí ficou muito claro Uhum. para mim quando quando eu comecei a fazer essa mudança, exatamente disso, né? De como a gente faz, de como a gente, eu utilizava essa mudança a favor. Então, por exemplo, Bianca, para eu ir num restaurante, todo conteúdo eu falo disso. Eu ir num restaurante. Aonde? Ah, vamos, sei lá, em São Paulo. Eu falava, Glau, entra aí, vê estacionamento onde é, como é que é a cadeira, como é que é não sei o que, não Uhum. sei o que. Ou seja, era um tormento. É, No vlog que eu fiz agora, a pessoa até gravou, que a Glau um dia inventou, porque a Isabela queria ir no circo. Adoro, né? Vamos no circo com ela. Adoro. Vamos no circo. Eu já vi lá, imagina eu no circo pesando 270 quilos. Não, era mais uns Não é, não, 205, não. né? É 205, porque a balança até do 200 e passou. Enfim. Aí eu falei, Glau, porra, não vou. Não, vamos, porque Isabela. Eu falei, tá bom, vamos embora. Onde viu o eu só tô estacionamento? É lembrando cadeira de do meu duplo plástico. mortal Não, carpado lá. Aí vamos. Aí eu falei assim, não, ela falou, não, Rodrigo, arranjei É, uma área VIP. Eu falei, beleza. é. Ela viu, eu vi lá uma poltrona, eu olhei de longe a poltrona, falei, porra, acho que eu vou passar bem. Só que eu tava com medo, que a área VIP, você ficar perto do palco. Eu falei assim, vai ter aquele palhaço, vai ver o gordinho, eu falei assim, eu quero ser, sobe aqui no palco. Né? Mas eu falei assim, eu não vou subir, eu quebro o palhaço, mas não subo. A hora que eu sentei na poltrona, juro por Deus, quase arrancou o meu fêmur. Eu falei, Glau, pode ligar pra alguém encerrar a cadeira que eu não saio da cadeira. Ai, meu Deus. Travou, eu fiquei assim, ó, parado. Você não vai rir, vai rir, tá pressionando meu diafragma, como é que eu vou rir? Mas eu tinha que ver tudo. Então, por exemplo, viajar, pegar avião. Então, por exemplo, É, eu fui 200 vezes pro Rio de Janeiro de carro. Saí daqui e de carro. Evento onde era? Lá no Parque Olímpico do Rio. O que é o Parque Olímpico do Rio? Você para o carro, você anda 1 quilômetro pra chegar no evento. Eu demorava, eu dava 20 passos, parava, 20 passos, parava. Mas nessa época você não tinha a consciência. Não. Não. Eu ia, só que assim, eu sempre fui muito casca, porque eu ia. Ah, vai pra Curitiba, vai pra. Eu andei o Brasil inteiro de carro, pra não passar do negócio. mas é o que a gente chama do estreitamento de repertório, né? A sua vida ela começa a ficar mais restrita. Você começa a restringir comportamento e, Eu enfim. Isso é chamo, eu tanto chamo para de prisão, obesidade. eu falava que eu vivia numa prisão do meu próprio corpo, É. né? Fato, fato. Então Mas eu me limitava demais, eu comecei que me limitava muito, eu perdi oportunidades gigantescas pela dificuldade de eu não poder acompanhar uma pessoa para a Europa, para eu não.
Só que assim, eu também sou resiliente, eu não digo lá, ai, não deu. Não, Eu Sim, sou um sim. cara, até porque daqui pra senão, lá e daqui pra frente eu vou pra até porque se cima. você tiver esse perfil, Você não cresce como você não vai pessoa. conseguir se desenvolver no seu tratamento e nas suas buscas, nas suas conquistas. O perfil do cara que vai terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa, achar que todo mundo é o motivo do fracasso dele, desculpa, mas ele Não vai. não vai vencer. É, Ele não vai conseguir atingir os objetivos que ele se propõe a fazer, entendeu? foi exatamente isso, porque assim, meu, a culpa Ó, de eu ter isso feito. aí vai dar um belo corte, hein? Pode pegar aí depois. Segura o menino, né? Cara com 28 anos é fogo, né? Bianca, pode entrar Ah, na meu máquina também. querido. Esses É, cabelos pretos estão me deixando muito demais. mas assim, ó, isso é um negócio que realmente eu nunca transmitia a culpa pra nada. A culpa de comer, de colocar coisa na minha boca é minha, e ponto. Se eu não, se eu tive, arrumei desculpa para não se cuidar, óbvio, você vai treinar, você vai trabalhar 16 horas por dia, você está no Ah, momento você de aguenta, tração. sabe? Só que é o seguinte, pô, eu não posso, eu vou treinar, eu vou trabalhar 16 horas, então eu não posso treinar todo dia, mas eu posso treinar 2 vezes a semana, e eu vou apertar a alimentação, que daí eu Uhum. equilíbrio. Eu não precisava ter largado, né? E eu falo isso para todo mundo, falo meus pacientes que estão lá, falo para meus alunos que estão lá, e se vê com uma vida e com um posicionamento É, forte, sem dúvida nenhuma, sem falsa modéstia. Eu sou uma das vozes mais ouvidas dentro do CrossFit no Brasil, mesmo não consumindo ou levando uma vida dentro do CrossFit, uma vida fitness. você participou muito e você fez, você ajudou a De outra difundir, forma, divulgar né? muito o CrossFit de É, uma outra forma, né? mas é louco como é um É, negócio, é louco isso. Deixa eu puxar um gancho do que você falou também em relação, que eu acho que é interessante. Você falou assim, eu consegui outras vezes e cheguei muitas vezes a atingir o peso, e aí eu perdia 10 quilos e largava. Isso é muito frequente. E até discutindo em equipe, uma vez a gente chegou a cogitar isso de por que será que muitas pessoas, isso é muito frequente, elas perdem e comemoram, né? Aquela coisa, agora eu já consegui, agora eu posso parar. E essa questão do eu posso parar de me cuidar é que é o maior erro das pessoas. O que te levou até aqui? Ah, fechar minha agenda e eu treinar todo dia, eu parar de encarar o sofá como um mecanismo de eu relaxar. de gatilho, né? Se você voltar para o seu sofá, você vai voltar ao seu peso. Então, essa consciência as pessoas precisam ter, porque muitas vezes no consultório eles falam assim: tá, mas aí quando eu emagreci os 15 quilos, eu falei, a conversa não vai acabar aí. E a gente vai estar só começando. Por quê? É você encarar aquilo como eu sempre vou ter que estar em movimento, eu sempre vou ter que prestar atenção. Eu deixei de prestar atenção em mim também. Eu tive um pós-Covid bem complicadinho. Ganhei 10 quilos, eu nunca oscilei peso, nem tanto em gestação. Sim, tirando as fases que eu ganhei as crianças, eu nunca oscilei peso. Agora, o meu pós-Covid foi uma coisa Muito complicadíssima, difícil, né? assim, aquelas síndromes de fraqueza pós-Covid. Eu tive tudo isso aí, eu não conseguia treinar, ganhei exatamente 11 quilos. E aí, esse processo hoje que a gente conseguiu voltar, né, voltar a ter uma atividade física mais frequente, eu sei que, ó, essa semana a gente relaxou, não foi. Semana que vem eu tenho que estar de novo. Então, você está sempre se Vigília. provocando e vigiando. Isso é Isso é importante. Você legal. falou um negócio importante aí que me gerou assim, consciência. Tem um livro que é do Simon Sinek, é o Jogo Infinito. Ele faz, o que ele fala no Jogo Infinito? Ele fala que empresas que têm uma causa forte, uma causa que ele defende, por exemplo, cuidar de pessoas, de transformação, e que você consegue instituir isso dentro da sua empresa, e que independente de você, isso é um negócio que vai levar por gerações. Ele fez um paralelo com saúde. E aí, olha só que louco, né? É um livro que voltado para negócio, para, enfim.
E ele falou assim, poxa, é que nem saúde. Saúde, você não faz a saúde para um objetivo específico. É um jogo de começo, meio, mas não tem fim. É uma mudança perene para se manter Isso saudável não se por mais tempo negocia, né? possível. Não se Não se negocia. negocia. E essa defesa dessa causa, ou você transformar esse cuidado das mudanças que você vai adquirir ao longo da vida, não é assim. Por isso que eu falo assim, não, vou parar de comer isso, ou parar de comer aquilo, ou não fazer aquilo. Poxa, a questão não é parar de comer aquilo. A questão é você ter o equilíbrio para poder fazer de tudo de forma é, organizada, equilibrada, para você poder fazer aquilo pro resto da sua vida, Hum, né? E não ter pressa, né? A gente não está numa corrida de 100 metros, está numa maratona. exato. Então, poxa, se hoje eu não deixei de comer meu docinho, hoje a gente vai sair para jantar, inclusive. Hum, Eu não deixei de comer minha carne, só que eu faço meus jogos, né? Eu sei. Então, por exemplo, se eu tenho o refri era um negócio que pegava, eu bebia um monte lá. Cara, eu não bebo mais, eu não sinto falta. Porque eu entendi que o que leva a vida não é o que você come, mas é o momento inteiro que você passa naquele ambiente. Então, é a conversa, tinha coisa muito mais especial para se viver do que o vinho que toma ou a comida que você come. Mas o papo que você tem, né? uhum. Enxergar, você vai no local, porra, a comida tá boa ou não, isso é um detalhe perto do É resto. a maneira como a gente se conecta e se É, relaciona, né? Acho que o relacionamento e a conexão entre as pessoas é muito mais prazeroso, deveria pelo menos ser muito mais prazeroso do que qualquer tipo de comida ou bebida. E acho que isso está dentro dos pilares que a gente fala da vida saudável e tal, a maneira como a gente se relaciona e se conecta entre famílias, amigos, trabalho, de uma maneira geral. E vai ter momentos em que a gente vai precisar colocar mais força em um desses pilares e vai ter momentos em que não. Que é, por exemplo, durante muito tempo você precisou colocar mais força no seu trabalho. Hoje você já está no momento em que você consegue recuar um pouco e colocar um pouco mais de força nos seus hábitos. Isso também, assim, é claro que muita gente pensa, fala, poxa, mas que nem o CEO vai lá, o cara faz triatlon, isso. Mas durante um momento da vida dele, ele não fez aquilo, ele trabalhou muito. A hora que a gente consegue pensar que os nossos hábitos não são empilhados e sim multiplicados, a nossa vida começa a ser mais organizada no sentido de não tanto equilíbrio, mas contrastes mesmo. Será que eu não estou dando muito contraste aqui? Eu não poderia subir um pouco isso aqui? 2 vezes na semana, que nem você falou, vamos treinar 2 vezes na semana. Eu provoco muito os meus pacientes. Você consegue caminhar 20 minutos no sábado? Consegue. Mas aquilo virou uma meta, porque ele está fazendo pilates 2 vezes. Falei, então, cardio. Então, tá bom, colocou a atividade física, mas aonde mais eu posso dar um plus? E cada pontinho que a gente coloca, isso soma muito. não, e olha só, você falou, eu só lembrei, o Felipe, que é meu coordenador lá, do personal, ele colocou de como uma das atividades de rotina eu andar X passo. Eu falei, não é andar fazer, olha só, não é fazer caminhada. Ele não É ia falar de contar passo. caminhada comigo com, Aham. com o tornozelo inchado. Ele falou, ó, conta passo, Rodrigo, o que você vai fazer aqui? Sobe aqui no treinamento, vê a equipe, sobe lá, dá um olho aqui, dá um olho lá. Então ele foi manipulando, e mesmo eu experiente, eu fui envolvido nisso, né? Ele soube te dar metas realistas e eficientes, que é outra coisa que a gente erra, Ru. A gente coloca metas muito altas. É a mesma coisa. Né? Você falou, eu estava com 200 quilos. Tá, você estava com 200, você quer ter 100 em 3 meses? Não vai chegar e você vai se frustrar. E acho que muito também olhando para a realidade dele, né? Porque cada um tem a realidade. Então, se a sua realidade, Ele assim, individualizou, é isso que é isso é legal. importante. Né? E individualizar e a gente tentar traçar metas, eu brinco até, né? A gente fala, vamos chegar em metas do 100%? A gente que está definindo a meta, eu quero atingir 100%. Então, se você está fazendo uma vez, você está dando 10 passos, qual vai ser sua próxima meta? 15.
eu sei que você vai conseguir 15. E essa sensibilidade é importante o profissional ter, É. Eu para falo que você não eles gerar foram frustração. sensacionais, assim. Sim, eles foram sensacionais. Você vê, né? A gente começou o podcast e eu não apresentei eles, né, como são médicos, são meus amigos. Então, antes de ser médicos, eles são meus amigos. Mas a Bianca, ela é renomada, e não é só em Jundiaí, não, é Brasil, ela é nutróloga, médica do esporte, é o Tuco, psiquiatra, e eles dois são um casal que empreende juntos, os dois têm lá um negócio, um puxa mais, tem uma que é louca, que nem eu, Nossa, e por tem isso outro que eu que é mais casei com seguro. psiquiatra, É, por isso pronto. casou com psiquiatra. É. Ela é louca que nem eu e ele cuida de nós. Tô cuidando mais ou menos, É, né, Rodrigo? é. A gente colocou uns cases para ele, marketing de influencer, né? Até hoje ele está inconformado com o resultado que deu, mas tudo bem, Faz é, parte. faz parte. É. Então, assim, é, agora eu queria entrar, né, num papo de negócio, né? Porque a gente está falando coisa aqui, está falando sobre, se eu fosse tirar um suco do que a gente está falando, está falando sobre gestão de saúde, Sim. certo? Sim. Então, por exemplo, que é uma coisa que vocês fazem muito. Eu sou fisioterapeuta, vocês são médicos, vocês têm cada um tem expertise específica e a gente recebe pacientes todos os dias lá com um monte de demandas. Então, eu sei que lá é assim também, que passou no colega A, B, C, D. Dificilmente a gente recebe alguém no consultório que já não tenha alguma experiência com outros profissionais iguais a gente. Agora, o que eu vejo na rotina é, então vamos pegar lá alguém que chega com dor lombar lá comigo. Ele chegou lá, eu pego os exames. Ah, o cara fez em hospitais espetaculares exames, passou com médicos maravilhosos, com outros fisioterapeutas muito bons. Mas quando ele chega na nossa frente, você vai perguntar, tá, tudo bem, você passou com tudo isso durante tanto tempo, e o que que você tem? E normalmente a resposta é, não sei. Então você vê como é um modelo quebrado, eu falo, né? E eu não tô falando nem de SUS, eu estou falando como modelo. A gente tem um monte de ilhas de profissionais que atuam de modo individual, sem pensar de uma maneira biopsicossocial, num projeto mais amplo para as pessoas. E lá a gente trabalha muito isso, com gestão de saúde a longo prazo, né? De como a gente vai sentar naquela cadeira, que é se responsabilizar, e Uhum. como a gente vai influenciar e conduzir as pessoas para ter uma vida mais saudável. Porque na minha concepção, o cara só consegue cuidar da família, agora então sem mais ainda. Cuidar da família, atingir sonhos, prosperar, se tiver uma coisa que é saúde, tá saudável, né? Então a gente se colocou nesse processo. Ah, Rodrigo, o que você vende no grupo FH? Eu não vendo nem Pilates, nem personal, nem piscina, nem nada. Tem tudo isso lá, mas eu não vendo isso. Eu vendo gestão de saúde. No negócio de vocês, aí eu queria saber quando surgiu isso. Porque quando vocês colocam lá, tem tu que é psiquiatra, tem um personal, aí tem enfermeira, é, já tem psicólogo, que você coloca tudo isso lá, vocês também transmitem uma ideia de, poxa, vamos tentar, não só eu, mas eu e mais meus braços em volta, como que eu vou cuidar dessa pessoa por mais tempo? Porque é exatamente o que a gente está falando. Nem está falando de obesidade, mas poxa, eu tenho que fazer um trabalho de gestão para ajudar ele nesse processo e eu tenho que individualizar isso na rotina dele. Agora, se eu não conhecer ele a fundo, né, se eu não conhecer, eu não ter uma consulta empática que a gente leva como uma ferramenta muito mais, sabe aquela anamnese que todo mundo joga fora, que ninguém, né, vai lá, as pessoas gostam muito de fazer teste técnica, não sei o quê, só que esquece de uma coisa importante que é papo, conhecer. Fato. Não escuta. É. E queria saber como que de vocês, se isso foi estratégico, né? A empresa foi constituída estrategicamente assim, porque no meu não foi. No meu foi um jeito de ser, de querer influenciar, e aí eu fui transformando isso ao longo de 20 anos em estratégia. Sempre falo para Birro que tudo para a gente foi muito orgânico, foi muito fácil de fazer, porque no fundo o que a gente faz no dia a dia é o que a gente faz na nossa vida há muitos anos. Você conhece a gente sempre, mas talvez o pessoal não conheça, né? Então a gente vem do esporte,
eu sempre fui do esporte, a Bianca sempre foi do esporte. A gente sempre se alimentou bem, a gente sempre se relacionou muito bem. E óbvio, não foi da noite para o dia que surgiu a nossa empresa, né, o nosso espaço lá. A nossa vida ela era um tanto quanto dividida. Eu tinha a minha vida de trabalho dentro da área da psiquiatria, a Bianca tinha a área de trabalho dela, especialmente no início nos hospitais. E num dado momento da nossa vida, a gente se viu, falou, poxa vida, vamos tentar agregar as coisas, né? Vamos, sabe? A Bianca já estava meio, Na verdade, foi a gestação da Maitê, é, né? A hora que veio a terceiro a gestação, eu falei, não vai dar para eu manter essa a vida. vida de hospital era bem E corrida, né? você me influenciou muito, né? Você sabe E que nessa época aí, nisso acho que você foi um cara muito importante você foi nessa muito transição, né? importante para eu tomar coragem e falar, É, Pelo vai amor que de vai dar Deus. no certo, fundo, no vai, fundo, a gente começou com você, né? foi Na com verdade, a Bianca você. começou contigo lá, né? É. Foram os primeiros passos ali, né? Dessa mudança. E foi Não, isso orgânico. daí até vou fazer um parênteses. Eu É, peguei, isso, a gente começou porque a Bianca, por todo esse contexto que o Tuco falou, porra, a Bianca não era pra ficar dentro do hospital presa. Era um leão preso numa jaula, uma jaula, Ah, né? exatamente. isso hoje eu enxergo Então, isso, e na na época época, não. eu falei assim, meu, essa mulher não pode estar lá, cara. Ela tem que estar fora. E ela daí começou a fazer, vamos precificar, eu lembro até hoje. Vamos precificar a consulta Ah, dela. eu nem sabia fazer Ó, isso. R$ 400. Não, a concorrente, ó, tem um cara que cobra 400, não, cobra R$ 600. Tinha um Eu concorrente aqui. Ah, não, mas falava, ele. imagina, Essa pessoa é Rodrigo. conhecida. Eu falei assim, não, foda-se, cobra R$ 600. Foi isso mesmo. E agora? E agora? 2018, 17, É, 18, 17, acho que 17. foi, 2017. 17. É. Foi, a Maitê Acho que foi um não, pouquinho. foi 16. Não, a Maitê nasceu Foi. Maitê nasceu 16, foi um pouco. A 16, Maitê tinha 6 meses, Rô. Foi um pouquinho antes da saída dos dois médicos lá que trabalhava com a gente lá no consultório. é, acho que foi 17, E. comecei em 17, acho. É. E aí o resto é história. Ela foi É, lá e foi, é. e o que é hoje. Eu fico. E aí quando eu falo orgânico, é muito porque assim, quando a gente fala dos pilares da longevidade, que todo mundo hoje em dia, você joga na internet aí, tá rodando a, a rios e fundos, entra o lado da saúde mental e o lado da alimentação e do esporte, né, que a E Bi que é faz muito parte. engraçado, porque quando a gente foi fazer o curso lá da Harvard de Lifestyle, ele virou para mim e ele falou assim: faz o seu curso, e aí eu vou só te acompanhar. Eu Isso falei, foi quando, não, Bi? Foi. 2018, 2018. 2018. Aí eu falei, não, mas tem um pilar lá que é saúde mental, vamos fazer comigo, estou precisando. A gente estava trabalhando muito nessa época. Menino, foi só saúde mental. Praticamente. Praticamente foi uma Bianca, imersão. quando você voltou de Harvard, você falou um negócio pra mim que você trouxe de lá, que foi medicina do estilo de vida, Uhum. né? Como isso aí bateu na minha cabeça de uma tal forma, Era o das Blue Zones, né? eu Que apresento isso até hoje. Eu falei, meu, aí eu vi aquele The Medical Pills também, que negócio. Comecei a ver, eu falei, meu, a gente vive num sistema de saúde falido. Falido. É muito mais simples, Uhum. que não é ser simplista, né? É simples, só que depende muito da energia que a gente coloca para empurrar esse muro gigantesco que tem aí, né? Que é, tenho sintoma, vou no médico, faço exame, tomo remédio, melhoro 2 meses por causa do remédio, não mudo nada. Fico doente e eu fico assim, uma vida crônica, um doente crônico, né? Sem ter nada tão grave assim. Isso fez eu mudar o meu negócio. Por isso, a partir daquele momento, do que a gente tinha conversado lá, eu comecei a trabalhar com um posicionamento de gestão de saúde a longo prazo. E aí, por quê? Mas Fez muito você já sentido. tinha Eu essa já tinha, ideia. mas não de uma maneira que parece que ligou. Eu lembro Uhum. até hoje, quando você falou para mim sobre medicina do estilo de vida. Isso para mim bateu. Porque eu falo, pô, se eu conseguir influenciar o cara durante a jornada, ele vai estar mais saudável. E a Covid, que foi péssimo, mas a Covid, o principal recado ou lição da Covid, qual foi? Se você está saudável, você tem menos risco Uhum. de morrer. Então,
E tem uma coisa também, Rô, que o Covid te fez mudar o seu tipo de atendimento e seu tipo de negócio mesmo, né? Porque você fez uma transformação na clínica Você pós-Covid, fez, né? total. Não, total isso daí, É. total. E isso é interessante, eu vou pegar um gancho aqui, eu sempre conto uma história do Steve Jobs, né? A história do Steve Jobs é muito bacana, e ele é um cara que ele começou a fazer faculdade, ele foi adotado, né? Vou resumir aqui, ele foi adotado, a família que adotou tinha prometido que para a família original que ele iria para a faculdade, que era a única condição, enfim, e aí ele foi para a faculdade, mas a família não tinha muita condição de pagamento, ele não via sentido naquelas coisas e ele desistiu da faculdade, porque ele ia nas aulas e não curtia nada, e ele precisava comer, se alimentar, ele dormia lá de favor, e começou a frequentar umas aulas meio que do nada, assim, que ele achava interessante, e umas aulas nada a ver. E naquele momento, para ele, era o que fazia sentido, só que ele não entendia o porquê daquelas coisas acontecerem naquele momento, né? E tudo mais. E aí ele fala muito isso daí, que é ele começa a ver sentido isso lá na frente, a partir do momento que ele foi criar, depois do primeiro computador. Então ele lembrava dessas aulas que não eram Antes, obrigatórias, né, que ele frequentava, e aquilo para ele veio muito forte. E aí ele fala de conectar os pontos, né? Então você não sabe por que algumas coisas acontecem na vida na sua vida. naquele momento, mas você vai conseguir, depois que você olha para trás, você fala, cara, realmente aquilo faz todo sentido e volta em algum momento de uma maneira diferente e te traz esse aprendizado e essa confiança para tomar algumas decisões, né? E acho que foi bem o que aconteceu com você, né? Você Foi. fala, cara, É, Covid vai acabar com o meu negócio, fechou a academia, o que eu vou fazer acabou, da né, vida? assim, não Uhum. acabou porque a Né? gente, eu falo que na minha vida eu tenho momentos de virada, né? De que eu tenho que tomar uma decisão forte. Então, o Covid foi um negócio que fechou muitas empresas Ah, em Jundiaí, no Brasil inteiro, eu entendo. dessa área da saúde, muitas. Tipo assim, um negócio bizarro. E quem não fechou durante a pandemia, fechou um Um ano pouquinho após, depois, né? sim. Por quê? Então, quando aconteceu isso daí, e a sorte de eu ter um time muito forte, né? Eu sempre tive, foi a gente criar uma maneira de manter a roda girando minimamente. Mas eu tinha lá uma academia, né? Uma área de musculação, eu trabalhava só com volume, mas eu já tinha no meu íntimo que eu precisava mudar o sistema. Eu queria individualizar tudo, como eu fiz hoje, como eu tenho hoje, né? E quando fechou, eu falei, ó, são duas coisas ruins. O fechar, porque você perde faturamento, Uhum. né? Então você perde lá 6 meses de fechamento lá em 2020, uma empresa que fatura naquela época 5 milhões no ano, você imagina quanto que representa aquilo e não volta. Lá foi, foi. Não, e segurando folha de pagamento, né? E meu irmão Segurando o do financeiro, financeiro. né? Eu acho que por isso que ele precisa de ajuda mesmo. Naquele momento eu falei assim, André, eu vou vender todos os equipamentos. Todos os equipamentos da Ele musculação. deve ter pensado, Você é ele louco, endoidou. eu falei assim, nós vamos vender todos, eu vou pegar a verba e vou montar um outro sistema, vou montar um estúdio aqui dentro, só vai ser individualizado. Rodrigo, mas a gente tem 500 alunos aqui que só faz musculação. Nós vamos usar os nossos professores engajados, o time forte, e vamos transformar o crédito que eles tinham num novo ticket. Então você imagina, fechou? Tinha cara com 6 meses de plano para frente. Então a gente criou uma precificação, toda uma estrutura, e a gente teve que convencer os caras a pegarem lá o crédito de 6 meses e transformar em dois, em um, em três no máximo, para um retorno. Tarefa fácil essa, né? Não, Super muito tranquilo. difícil. E mais, a gente sabia que na volta da pandemia não ia voltar a full, ele ia voltar como voltou. Então, quando colocou lá, ó, você só vai poder atender 25%. Surreal, né? Pega uma low cost para atender 25%, morre. Porque na hora que volta, o cara que você loca o imóvel vai falar, meu, ó, voltou, eu Eu preciso também do meu. preciso, né? Então as coisas iam voltar. E aí que foi a grande jogada. Eu tinha uma ocupação de 100 pessoas por hora. Quando eu mudei meu negócio, eu precisava de 3 professores e 2 personagens pro professor. Então eu estava dentro Do que você tinha da se proposto. ocupação, só que o meu ticket estava lá em cima. Então, a volta minha foi
pum, porque eu não senti de manter, eu não tive que manter, não, todos os professores. Eu diminuí, não é que eu não mandei ninguém embora, eu só distribuí eles durante o dia. Eu voltei faturando a mesma coisa de quando eu saí, com detalhe, eu tinha 500 pessoas, eu tinha depois da pandemia 200 pessoas. Só Faturando mais e gastando menos. faturando mais e gastando menos e ocupando menos espaço. Ninguém, ninguém veio fechar Insatisfeito. nada, Uhum. né? Outra jogada que eu fiz é transformar a empresa num KNAI de fisioterapia, porque o KNAI de fisioterapia podia voltar um pouco antes. Então eu tinha o Pilates lá dentro, eu não abri tudo, mas o Pilates eu abri. Se eu tivesse um KNAI de academia, eu ia ter que não Fica mais abrir. tempo. Então a gente fez uma estratégia assim, bizarra. E hoje a gente tem 990 clientes, todos particulares, consolidado no modelo de negócio, mas a pandemia, que foi um negócio muito ruim, que arrebentou faturamento, ela calçou a gente para os projetos que vêm daqui para frente. E vocês têm um case de sucesso junto, vocês dois. Aquele moço que treina com ele. Nossa, aquele cara é sensacional. Não, Ele, não vou citar nomes, mas vocês têm um sensacional, né? case que é um paciente dele que faz o treinamento com vocês. Quantos quilos ele já perdeu? Ele saiu de Eliminou. 150 para. Ele tá batendo 105 hoje, mais ou Mas menos, e a ele tá nossa com meta. muita massa Só que muscular. ele inverteu o gráfico de impedância dele, tá sensacional, né? Tá lindo. Não, o Felipe tá com ele. É incrível É, esse tá resultado. sensacional. E é bonito de ver, É, porque ele fica todo orgulhoso, aí ele vai lá é muito me legal. mostrar, ele Pô, fala, olha que legal, isso aqui não, é muda a vida do cara. Não, e o negócio que a gente fez também, isso você vê, né? Vão acontecendo as coisas, a gente vai, pensa numa estratégia e coloca, e quando acontece exatamente o que a gente imagina, a gente criou uma comunidade. Tanto que a gente mudou a empresa, viu? Hoje, a gente tirou lá a assinatura como clínica, academia, não sei o quê. Hoje é um health club, a gente colocou. Muito legal isso. E a gente tem um grupo de corrida que uma vez por semana, uma vez por mês se encontra para fazer corrida. Tem um grupo de yoga que vai lá no Parque da Cidade. Então a gente começou a dar, vai ter futebol agora, tô com o campeonato de futebol. Ele não gosta de futebol. 25 pessoas, inclusive ele, que a gente se junta uma vez no mês, que são os Ele pacientes, comentou comigo. e a gente joga bola, e o cara que nunca mais jogava tá jogando Que bola. legal. E aí a gente criou sentido, Uhum. porque a gente é uma atividade, o profissional quando tem uma empresa, a gente acha que é infalível, as pessoas precisam da gente, você não vive. Mas vem cá, isso tudo só foi possível por quê? Porque você tem uma mente em movimento. Se você ficasse parado olhando para o Covid e achando que, ai meu Deus, vai E falir, o que que eu agora? faço? Vou lamentar? Você tem que tomar decisões, não é fácil, você tem que se mexer, você tem que ter um olhar, né, amplo e global. 360. 360. Sabe, Isso sabe o que me acontece com move? nós. É assim, um negócio simples que eu sempre penso comigo. Você tá no mar, você tem uma correnteza, você tá remando. Pô, o mar ficou ruim. Você vai fazer o quê? É. Você continua remando, amigo. Se Viu? você não rema, você vai ser levado, você vai se afogar. Parece até bom, é uma frase meio clichêzinho, mas cara, é fato. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, você tem que se mexer. O mundo é dinâmico. O mundo não é para ficar parado. Você não tem. Vou pegar esse gancho. Tem uma história minha, né, de vida você acompanhou também, a Bi, mais do que ninguém. Foi 2015, né, Bi? Fase difícil aí. A gente eu trabalhava em 8 empregos, aquela vida maluca. Às vezes passava uma semana sem ver meus filhos, né? Na época tinha só a Lele e o Dudu. E, cara, aquele estresse, a vida maluca, irritado, não comia direito, fiquei sem treinar, tive um burnout ferrado e tive uma alopecia areata, né? Uma queda de Não cabelo lembro. por estresse, fiquei careca completamente aí. Você tem mais cabelo que eu naquela época. Você quer isso? Então, acho que eu vou ficar É, cabeludo. e Pode aquilo, ser, assim, agora fica mais só que tranquilo. é engraçado, porque é o que você falou, você tá no meio daquele movimento de estresse contínuo e você não enxerga aquilo, né? Você não consegue ter a percepção. E a partir do momento que o meu cabelo caiu, eu fiquei completamente careca, eu falei, cara, realmente eu não sou de ferro e eu preciso fazer alguma coisa, né? O gatilho É, até, eu acho, ele tava com umas placas enormes assim, aí eu olhei para ele e falei assim, vamos rapar seu cabelo, né? Vamos raspar. E aí porque eu começou na barba, comecei, né?
É. Eu comecei a raspar o cabelo dele em casa. A Letícia, que é a nossa filha, né? Na época ela devia ter uns 8, 9 2015, né? anos. Ela entrou, ela falou, o que é isso? E começou a chorar. Aí eu fiz assim, nada, ele só quer mudar o visual. E eu acho que isso pegou muito a gente, né? Foi difícil. Mas eu falo que hoje eu falo, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha Ligar vida, os cara. pontos, né? É o, Você é o falou. Connect the Dots, né? Se não tivesse acontecido isso, eu ia estar com a vida louca, trabalhando em 8 Igualzinho. empregos, exatamente igual. A partir do momento que aconteceu aquilo, eu falei, eu preciso tomar decisões. E essas decisões, elas têm que ser importantes. Só que, óbvio, você tem uma vida, e aí vamos falar até da vida financeira. Você trabalha de um jeito, você tem um X, eu preciso organizar a minha vida. E aí é bacana porque, assim, eu estabeleci metas. Metas de curto, de médio e de longo prazo. E essas metas eram metas não só financeiras, mas especialmente relacionadas a trabalho. Ó, eu trabalho em 8 lugares, semana que vem eu vou trabalhar só em 6. Eu vou largar 2, que não fazem mais sentido e tal. Então as metas de curto prazo eram essas, diminuir 2 trabalhos. Daqui, sei lá, 6 Médio. meses, metas de médio Vou prazo, aumentar a consulta do eu quero consultório. largar isso, vou subir minha consulta, vou me dedicar mais ao consultório, e daqui tanto tempo eu quero conseguir ficar só no consultório. E foi bacana porque em 2018 eu larguei meu último emprego e me dedico desde então só no consultório, né? 3 anos, 3 anos. É, Então, É, e isso é importante em tudo. sim. Ele está falando do caso, né, saúde financeira, mas a gente pode transpor isso para nossa alimentação, para nossa atividade física, para tudo, né? É que não dá nem para dissociar, né? tem como, Não né? Tudo tem, é junto. tudo junto, É, não tem como. Hoje eu performo muito mais. O pessoal me acompanha no vlog, eles sabem a quantidade de coisas que eu faço o dia inteiro. E só dá para fazer hoje porque hoje eu tenho um time bom, mas é porque eu mudei, fiz escolhas, né? E tô claro. fazendo escolhas, ainda tô longe do que eu imagino da minha meta, né? A diferença é que eu não tô ansioso por causa da meta, eu tô curtindo Curta o as processo. conquistas do Sim. processo. Eu tô curtindo pra caramba, assim, tô muito bem. E eu acho que isso também pauta o que a gente é no consultório, na clínica, no relacionamento com a equipe, né? De como a gente faz. Lá eu também deixei algumas coisas. Então, por exemplo, sabe aquele negócio de, não, eu quero transformar a vida dos meus colaboradores, né? Eu quero, todo mundo faz parte, é minha responsabilidade de ajudar. E eu vim mudando isso, porque a gente pode fazer uma coisa importante, que é dar oportunidade. Agora, você deu oportunidade? Legal. Se a pessoa não quer a oportunidade ou ramela na oportunidade, troca-se. Simples assim. Fato. Como chama aquele? Você não vai ensinar. Ai, eu posso falar palavrão? Posso? Você não vai ensinar a mosca que a bosta é melhor, não é? Não, que a flor é melhor que Ah, a, tá. que a É, bosta, É, né? Assim, a pessoa precisa tomar consciência de que talvez aquela situação seja melhor do que a outra, e não é você que a vai abelha não vai convencer. conseguir convencer a mosca que o Exato, mel é melhor do que a merda, né? é Então é isso, mais ou menos exato. isso, né? a gente entendeu, Você Bianca. entendeu? Eu A gente deixei entendeu. você. Paz, Basicamente todo mundo isso. entendeu. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Eu acho que eu tô precisando, eu tô numa fase de aprendizado, eu preciso aprender muito isso, eu sei que você é o cara. Como que é você consegue diferenciar ou conciliar? Acho que conciliar é a palavra mais certa. Porque você está sozinho aqui, mas você tem a Glau do seu lado, certo? Que é empresária como você, que toca lá tudo junto e tudo mais. Como é que vocês conseguem conciliar a vida de casal e empresário sem que as coisas se confundam? Porque eu estava hoje com a Bia, a gente estava falando justamente isso. A gente foi tomar um café para falar da gente, de questões nossas, e a hora que a gente se viu ali, 2 e pouco da tarde, a gente tava falando de trabalho, de problema, resolvendo coisa, e o nosso café, falou, caceta, meu, não Acabou o tomamos, café. acabou, né? O café nem desceu direito, né? Foi hoje especificamente. Como é que você faz isso? Cara, primeiro, assim, lá atrás era complicado. Eu Levava já tudo virei pra casa. entrevistador aqui, né, Tô cara? Eu vendo. já tô. O É de Antes, próximo casa. pode botar eu aqui de host. host. Dá menos liberdade, né? 28 anos, Tá aquela vendo? máquina, cara. Ele tá muito Depois ele fala novo. da máquina. Ô, fazer um merchan da máquina que você comprou. Tá Isso é só em novinho. off. É, deixa Mas quieto. assim, ó,
tem muito, Hum, não tem uma regra. Lá atrás tinha muita discussão, a gente levava, então tinha críticas. Mano, mas como que você não tomou uma atitude X com o funcionário Y, né? Uhum. Porque eu falei, tá, porque não é assim, porque você não vai, é, você tem que saber. Só que ao longo do processo, os verões, né, que vem aí, a gente percebeu que o que não se resolve dentro da empresa não vai resolver em casa. Em casa só é discussão vazia. Então, pô, você quer discutir esse tipo de negócio? Pauta, presa, vamos sentar lá, com tempo de começar, tempo de acabar, coloca a linha que você quer. Se você convencer com argumento, eu e a equipe, a gente faz. Se não, não faz. Ponto. E não, eu não tô lá fazendo. Quando eu vou contra, e mas isso foi conversado, foi muito conversado. Quando eu vou contra a sua ideia, eu não concordo com a sua ideia, isso não quer dizer que eu não, que eu tô fazendo isso porque eu tô batendo. Não, porque para mim não faz sentido ter esse posicionamento, essa estratégia. Só que o importante é ter outras pessoas participando de decisões da empresa. Eu percebi. Então tem coisa, por exemplo, que eu normalmente na empresa eu tenho uma opinião e a Glau tem outra opinião. A gente ouve quem? Financeiro. A gente ouve quem? Coordenador. Eu divido. O voto de Minerva sempre é meu. Por quê? Não é porque eu sou mais que ela, porque eu tenho a visão do negócio. E apesar da Glau ser muito boa, ela não tem a visão à distância, né? As pessoas que estão em volta normalmente conseguem, o CEO, ele consegue ver aqui, vai operar aqui, fato. vai ajudar aqui. Mas o empreendedor raiz, de a gente sabe, a gente olha lá na frente e fala, meu, a gente vai chegar lá. E é difícil explicar isso para as pessoas, Não né? explica. É Só que, difícil. só que a visão é que move a empresa, é que traciona a empresa, Que é é o que dá, é o que dá tração mesmo, evolui. E- então, na visão, e a Glau entendeu isso. Depois ele entendeu, falou, mano, você não tem, o meu negócio é aqui. O negócio eu vou te ajudar com algumas decisões importantes. E normalmente as decisões dela são decisões de mudança estrutural. Porque a gente que tem a visão, a gente não consegue entender que a visão só vai atingir se cumprir se as começar metas. assim. E aí, então eu, só que isso aí é uma coisa que eu fui abrindo. E o fato de eu criar profissionais lá dentro para dar voz para eles. Voz. Então, assim, por exemplo, eu sempre falo da Bruna, né? Hoje tava comigo lá e falou da Bruna, que a Bruna que tem uma arte da Bruna, tá em tudo. Ela é a minha executiva. Ela tem 22 anos. Ela tá comigo há 4 anos lá. Ela entrou como recepcionista. Ai, belezinha. Só que, assim, ela foi forjada no ferro. Então, ela participa de quase todos os projetos, com voz ativa. Hoje, eu tenho que estar implantando IA lá. Quem fez a reunião da IA com a equipe da IA, com a empresa que vai fazer, foi ela e o Felipe. Eu não participei. E isso, no começo, me deu muito temor. Pô, eu tenho que ter tudo na minha mão. Não preciso ter na minha mão. Eu preciso ter o que precisa para eu tomar decisões. As decisões são minhas. Então, eu preciso estar aqui. Ah, entendi. E não levar a Tuca assim. Acho que a grande coisa é: vou tomar o café. Vamos tomar café. Ah, você quer falar de. Não, a gente não fala aqui. A gente fala lá. Né? Se quiser fazer um almoço para conversar sobre, beleza, a gente É. senta, vai fazer almoço, vai fazer. Se não, morre. Em casa é só aleatoriedade, não tem A conversa. gente mudou bastante, né, Eu Bruno? acho que em casa a gente respeita, mas isso É, até por conta do caos, né? Do- acho que em casa não dá nem tempo Não de dá nem pensar, né, nas tempo, coisas. as crianças, eu acho que isso a gente acaba dividindo bem, mas esses períodos de café, e principalmente agora, nessa fase que a gente está, é mais difícil da gente conseguir Porque assim, separar, assim. não, O vamos só, café por exemplo, vira um negócio, né? então, mas assim, depende o combinado. Ah, vamos sair para falar sobre a empresa no café? É, nunca Ah, esse. Beleza. Não, vamos sair para tomar um café para espairar a cabeça aqui? era esse o combinado. Então, e aí, sei lá, ser meio que irredutível em relação a isso. E eu acho que o respeito da. Pô, tô nessa. A empresa fez 22 anos, né? De saber. Meu, você é mais razão e eu sou emoção, visão, não sei o quê.
E saber que meio, porque a gente tem a tendência, Bianca, de ser a visão e achar que quem não tem um olho nosso lá na frente não sabe. É normal isso daí. E aí eu fui aprendendo, Ah, eu tive que empreendendo, aprender também o que, jeito que, dele. que a visão nossa só vai ser Se concretizada eles, se a se a gente partir ouvir um deles, pouco né? lá. O que não pode ser uma pessoa com muito medo, receio, mais cético, ele não entender algumas atitudes e começar a bloquear a evolução, que também é ruim. Eu tenho uma pessoa que é muito cética, muito, Não vai dar meu, certo, não vai dar não certo. vai dar Calma, certo, calma. se tem uma chance de dar errado, vai dar errado, entendeu aquele negócio? E também isso mata a evolução do negócio, detona a evolução do negócio. Mas eu acho que é importante ter as duas coisas. Então a Glaucia segura pra caramba. E eu sou visão. Então, ter esses dois equilíbrios, porque a tendência minha lá atrás é falar, meu, você não tá lá, você não tá contaminado, ela não tá contaminada com a rotina, com a equipe e tal. Então você não sabe, né? E aí não escuta, né? E aí E você aí a acaba não gente não escutando. Eu escuta fiz muita cagada, porque eu não escutei. Muita. E o meu irmão, quando eu coloquei lá, foi estratégico. O meu irmão é cético, racional, né? É. racional e não vai dar certo. Começou a baixar a temperatura, vai cair o dilúvio, né? Não vai dar certo. Então, ele foi importante, ele é importante nisso, porque ele é aquele contrapeso, senão você Ah, voa, né? que acho que é um pouco do que a gente vive, né? A É o que a Bianca gente tem vive. cabeça. Apesar que agora você está super empreendedor. Mas acho que eu fiz uma. Ele começou a aprender um pouco. Eu estou até um pouco Mas sabe como com eles vão? Sabe medo como o desse cético vai lado. pegar, o cético não, mas assim, que é mais seguro, você vai convencendo quando ele vai vendo prosperidade. Não é grana, não tô falando de grana, tô Não, falando de sim, sim. prosperidade. E quando ele começa a ter gosto, porque é uma coisa que o meu olho é quando você entra na sua empresa, que você olha lá, três recepção, paciente, aí Tá tá, cheio, tem o agenda consultório cheia, andando que você nem viu, que você sim. nem conhece a pessoa, tá com o consultório andando, tem alguém lá tomando injeção lá em cima, e depois tem gente marcando, gente ligando, gente fazendo, e gente lá no clube, tem gente no clube, e o negócio andando no clube. Isso aí é movimento, isso arrepia. E você fala, cara, Que eu era uma legal, Isso é né? médica legal. de hospital, né? Uhum. E onde vocês estão hoje, a Glau sabe disso, onde a gente está hoje, é graças a uma visão a longo prazo. Assim, meu, depois que consolidou isso, pode tomar um remedinho e fazer terapia, vai ter outra. E nesse meio tempo, pode acontecer coisas que vão dar muito certo ou coisas que vão dar muito errado. E Uhum. O sim, que faz deu parte. Né? errado, pô, é aprendizado para frente, né? E eu não ligo dessa. Eu sou no. É aquela história: se você parar de remar, você vai se afogar, né? E eu nunca gostei de ter. Porque pensa, Tuco, eu falo assim, ó, eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu tiver um consultório só, eu vou ter, acho que, menos dor de cabeça. Mas eu sinto nada contra, que é aquele cara que tem o bar na vila. Ele tem aquele bar, ele vai ficar 50 anos no bar, E tá e tudo bem também, às vezes tudo é o que bem, ele só que quer. depois ele sai, e Uhum. aí aquilo vende ou sai. E eu fiz o negócio para reverberar, para talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos, talvez eu pego todo esse grupo que é dentro da saúde e vendo tudo para outras pessoas fazer aquilo lá prosperar, para Mas transformar mais Talvez até mais, pessoas, né? para mais pessoas com outras ideias. O que eu sinto na pele hoje é que eu sempre criei a minha equipe, É, literalmente. Eu tive uma funcionária que fez 15 anos. É muito difícil no segmento. isso é A pessoa legal, né? ficar 15 anos lá, a lá gente tá dentro. com uma 8. 8, né? É, A nossa tá funcionária 15 mais bom. anos. velha, na verdade, tá desde o começo, né? É. Veio E praticamente eu, desde o começo. nesse jogo que eu vou jogar agora, com a startup, com a empresa de educação, eu tive que ir atrás de pessoas formadas, que eu falo, com uma expertise, skill diferente, inclusive melhores que o meu, para estar lá dentro. E isso também eu passei agora, de um ano para cá, com um aprendizado de falar assim, porra, eu vou ter que chamar alguém que talvez me dê desconforto, que ela vai ter que me colocar nos eixos, alguma coisa, foi a melhor coisa que eu fiz. Peguei uma mulher que é É. casca grossa, que a gente vai sentar, Até as primeiras porque, reuniões, o pau comia. até porque, Rô, ah, cara, a gente é da área da saúde, você está no negócio há muito tempo, óbvio que você tem uma visão de negócio, de business muito grande. Mas, querendo ou não, a nossa A formação gente não não tem é dentro formação. de
empresa, de multinacional, e por mais que você entenda de Administrativo. processos, né, você sabe, você coloca isso muito dentro da sua empresa, mas a nossa formação não é essa. Se você pegar uma empresa grande, uma multinacional, E é uma você coisa completamente diferente, E né, Bia? provavelmente tudo que você sabe hoje foi tentativa e erro, até Total. porque a gente, quando começa, a gente não Se eu tem a tivesse a grana cabeça de para. hoje lá atrás, eu cresci em 5 anos, Senhora. né? E a hora que você pega uma pessoa de fora, que vem do mundo corporativo, E que vem olha no o seu olhar, negócio que e teve fala, um preparo, Não, e cara, ela falou um negócio pra mim que era que eu é, sempre tinha a cabeça assim, ó, meu, eu vou pegar uma pessoa novinha e vou transformar essa pessoa num empresário para ser meu sócio. Eu tinha isso na minha cabeça, porque é melhor você ter uma parte de 100 empresa do que 100% de uma só. uhum, Minha cabeça é isso. Só que isso gera frustração, não minha só, mas da equipe que talvez não atinja o objetivo. Ela falou, Rodrigo, eu garanto que 90% das pessoas que trabalham com você não não querem ter a querem. sua vida. Não querem ter a sua vida. E ela falou isso pra mim, parece um negócio tão simples. Eu falei, porra. E eu fui na primeira pessoa e falei, meu, o que você quer? Ah, eu quero atender. E é uma pessoa maravilhosa na minha vida. E eu entendi. Aí eu falei, pô, e outra, de entender que o que a gente construiu até agora não é, e as pessoas que acompanharam a gente até agora não são as mesmas que vão fazer daqui pra frente. Então a gente tem que largar a mão de algumas pessoas em função de um projeto maior. Porque o projeto meu, eu tenho que ter um projeto e é objetivo. Porque eu sei que a Isabela, com as dificuldades que a Isabela tem de aprendizado, a Isabela tem 16 anos, mas uma idade mental de 9. O autismo, toda a dificuldade que ela tem, né? Eu sei que eu tenho que criar uma arquitetura que possa, numa falta minha, da Glau, da condição dela poder sobreviver, né? Com o irmão que ela tem, que é espetacular, né? Uhum. Faz tudo certinho, né? Ele lá em cima, né? Tudo certinho ele faz. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem em relação a isso, né? Então, é isso, porque a ideia de equipe, a ideia por isso eu falo, de formar gente, de ter gente, a gente, se for colocar na ponta do lápis, Tuco, e talvez aí que também gera, eu vou falar pra ela, não, que eu vou contratar a G. Meu, a G não vem assim, é uma de multinacional, que fez a carreira fora, então é arriscar nesse nível. Não é só o custo, ele vai aumentar o custo. Não é o Só valor, que, né, que só essa que no pessoa médio agrega. prazo, ele vai trazer solução que é importante, inclusive na empresa de vocês, é importante que vocês não precisam mais ver. Então, por exemplo, eu vou jogar um outro. Aquela, a empresa que vocês têm hoje, que é a Núcleo E, é uma baita empresa. Esse junta mais o outro, é uma baita empresa. Vocês dois só já escapou da mão. Daqui para frente, se não tiver alguém de qualidade que a gente contrata, sem aqueles. Me conta como foi esse processo de contratação, porque é uma dificuldade que, como empresários, né, como médicos, a gente tem uma visão e como empresários a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente e a gente não pode reclamar do consultório que a gente tem. Mas quando a gente busca profissional no mercado, esse processo de seleção, de escolha como que foi isso para você, Rô? Ó, eu sempre me conectei com muita gente. Então, muita gente. Eu sempre tive comigo e me orientando também. O Edson, que você Uhum. conhece, que é meu sócio hoje, né, na startup, me abriu muito a mente. Pô, fui no LinkedIn, coloquei o que eu queria no LinkedIn, as características que eu queria no LinkedIn. É o melhor lugar para ir. Eu sei que a gente tem a ânsia, eu já errei, de pegar o que está mais perto. Ou um paciente que está com a gente, ou alguém que não sei o quê, e a gente acaba, pela comodidade, pelo custo, até ficando, vou pegar esse aqui mesmo. É a pior cagada que a gente faz. Eu tive a sorte de ter de ir no LinkedIn. O Edson, a Gila foi muito, fez uma imersão com o Edson, mas eu gosto muito dela. E eu tive a coincidência, a sorte, dela também ser paciente minha. Mas ela é paciente minha desde 2009. Mas nunca surgiu esse negócio. Porque minha conversa com ela, eu achei espetacular, porque a conversa dela comigo, de empresa, ela me deu uma surra de empresa, de visão, de mostrar que para eu chegar onde eu queria chegar, eu tinha que tomar umas atitudes agora e ela conduz isso daí. Para mim foi essencial.
Mas a primeira, eu fiz entrevistas com um monte de gente. Agora não adianta. Entrevista. Quanto que. Pô, 10K, vai receber 10K. É muito. No jogo que eu quero jogar, você não acha uma pessoa por 10K para fazer o que tem que ser feito. É, Porque na hora que você coloca essa pessoa lá, Tuco, você vai direcionar a energia sua no que interessa, que é exatamente. criação, cultura da empresa, escala, novos produtos, energia. Entende? Ela vai trabalhar com todo o operacional, que é o que tira o nosso sangue. É saber, com marketing. Deixa eu ver, aprovar. Vou lá e vejo a aprovação de marketing, aprovação de arte, o que que eu vou colocar, ou divulgar ou não. Mas hoje isso não tá mais com você. Não faço Não. mais nada. Eu dou lá, a estratégia é essa. Marketing. Se vira. Eu quero resultado. Eu vou lá na última linha lá e vejo qual que é o retorno de investimento. Eu quero saber qual que é a linha a forma que está sendo feita. E tem que trazer resultado. Se não tem resultado, eu troco. É isso, né? Entendeu? É essa arquitetura profissional, e inclusive no jogo que vocês jogam hoje, vai ter que ter. Se assim, ó, a gente fica machucado de arrumar gente e falar, pô, arrumo gente, não tem gente. Não, a gente que erra na forma de contratar, Hum. na forma de passar, na forma de passar meta. E aí a gente volta de novo na Volta de novo questão e de que a projeto muito bom gente. não vai. Não, e na questão de que na área da saúde falta essa formação. Falta essa formação na graduação, eu Eu acho ouso que a dizer. Não é pra gente. Ó, a gente foi feito para pensar no negócio de saúde, performance, não sei o quê. E ter estratégia na nossa mão para tomar decisão. Tem que saber, para mandar tem que saber, né? Agora, quem vai operar isso é o financeiro. O financeiro não é eu à noite em casa. é, O financeiro é o financeiro. Mas eu quero margem, eu quero saber o EBITDA, eu quero saber para os resultados, para eu ver se o que eu estou fazendo aqui está me gerando resultado mesmo forte para fazer. E não dá para fazer isso só. essas lacunas acontecem na vida de uma maneira geral do brasileiro, né? Porque se você for pensar, educação financeira é uma coisa que você não tem na escola, desde o começo. Sim. A parte de negócio, de business, você não vai aprender isso na faculdade, né? Você E não vai até aprender nossa nada. Você evolução vai de. sair um cara técnico da faculdade, você Uhum. sabe tratar a doença e tudo mais. Agora, a parte de negócio, de empresário, esquece. Isso daí a gente tem muito deficitário. E a gente ousa dizer, e hoje a gente discute muito isso, a nossa saúde financeira é um pilar muito importante na saúde como uma forma geral. Se você não está pagando os boletos, você está com as coisas atrasadas, você não dorme, seu nível de estresse aumenta, você começa a ter, às vezes, episódios de ansiedade, você começa a não conseguir fazer atividade física. E esse preparo à saúde financeira de uma maneira geral, isso é, a gente foi aprender muito tarde. A gente não teve Quem é da área da formação saúde aprende disso. isso muito tarde, Muito né? tarde. Muito tarde. Quando aprende, eu vejo muito colega médico. Eu vou falar Hum, porque assim, o fisioterapeuta também ele sofre. sim. O fisioterapeuta está experimentando, entrou numa era de experimentar com os negócios voltados para ecossistema de serviços, a manipular um faturamento que eles nunca tiveram acesso. Então a gente fala, poxa, um fisioterapeuta de hospital ele ganha R$ 3.000, eu acho, quanto muito, 3.500. A gente está falando de empresas eu tenho empresas que eu dou consultoria que estão faturando no ano 2,5 milhões. Só que não tem lucro. Em- Uhum, A empresa não foi feito para você tirar o seu prolabore. A empresa foi feita para gerar lucro Sim. na última linha. Depois que acabar tudo, depois que uhum. você tirou seu salário, depois que você tirou tudo. Aí lá na última linha tem que sobrar os 20, 25% de lucro. Então, por É. exemplo, pô, eu faturei no mês R$ 1 milhão, eu tenho que ter na minha última linha 250, R$ 300 mil de lucro. Não, mas as pessoas não sabem isso. É. Não, e aí entra E o muita Por isso que problema dão do, plantão até aí eu mas vejo o lá médico problema de do 70 anos médico, dando plantão. mas o problema do médico é que ele ganha bem, mas ele não guarda ou ele não tem a gestão Educação dessa financeira, né? financeira. Não, e aí o cara Aí que é entra. dono. Porque tem uma questão do médico ser sozinho e ele ser uma pessoa física e trabalhar só em hospital, de repente, mas tem o cara que é o empresário, né? E aí o empresário, a grande confusão é: você tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica.
né? Você não pode confundir as coisas, porque senão você vai ser, se você confundir, você vai ser Vai dar fadado ao errado. fracasso e infelizmente, não vai prosperar. Não vai. Assim, acho que eu falo assim, se ele lidar com o negócio como empresa. Empresa onde eu dei uma consultoria, dou uma consultoria para médicos, né? E eu falando pro cara, não, Rodrigo, mas eu faço uma cirurgia lá e é 150 mil reais. Você tá bom, mas 150 mil reais não é seu. É. 150 mil reais, quanto você pagaria para um médico? Ah, o médico, eu pagaria X. Ah, tá. Mas como você é dono do negócio, tudo bem, você vai ganhar 2x. Só que os 150 mil não é seu. É Você isso. tem uma empresa, é da empresa que vai te pagar. E lá no final, pô, deixa para fazer lá no finalzinho. Pô, se você ganha e tiver uma retenção de 25, 30% de lucro, Você tá no em sucesso. 5 anos você tá Uhum. no sucesso, É um né? sucesso. Você não precisa, talvez, você pode abrir mais 3 ou 4 Uhum. com modelinho bonitinho, estruturado, organizado. Sim. Então, assim, mas eu só consegui isso quando eu coloquei um financeiro, coloquei meu irmão para fazer, mas meu irmão tem as skills todas. Coloquei um cara que vai toda segunda-feira lá, fica da 1 às 4 horas. Da 1 às 3 horas ele tá com meu irmão, e das 3 às 4 comigo, mostrando o que aconteceu. É isso, e só toma decisão. Ó, aqui, poxa, aqui vai ter que fazer uma estratégia diferente. Ó, a margem não tá ruim aqui, pô, vamos no mercado, mas só tem que ajustar a precificação. Se a precificação tá dentro daquela margem. Aí eu tenho marketing que eu faço reunião das 9 às 10h30 toda terça-feira. Tá lá marcado minha agenda, das 9 às 10h30. Eu só entro às 10. Que na hora que já conversaram de tudo, não sei o quê, vai lá, ó, Rodrigo, resultado das campanhas. Tá vindo mais aqui, lá, 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 lá. Ainda de quarta-feira, eu tenho reunião técnica com a equipe. Só vou falar de projeto de saúde de aluno, de paciente. Só falar isso. 1 hora com os coordenadores. Sexta-feira, reunião do comercial. Também só participo de 15 em 15 dias e das 2 horas de reunião, participo da última hora, que eu quero saber resultado. Quem está performando mais, menos, que jeito, não sei o quê. Minha rotina é fixa assim. E aí todo mundo me trazendo informação. Você imagina vocês dois. A hora que vocês abrem lá, vocês têm informação, mas vocês tá aqui. É um piloto. Imagina um transatlântico. O cara que tá pilotando, ele não vai conseguir fazer tudo. Só que ele tem que estar na mão dele, o dashboard inteiro, que fala, ó, aqui tá dando certo, aqui não, aqui vamos arrumar. Esse produto que eu coloquei aqui, tá aqui há 6 meses, eu tenho uma pessoa que cuida dele, e eu não tô vendendo porra nenhuma. Então eu tenho que fazer o quê? Eu mudo o produto ou tiro ele, para gerar mais lucro. Uhum. Ah, se eu colocar isso aqui, se eu contratar alguém para fazer esse serviço e pagar por porcentagem, eu posso aumentar a quantidade de vendas, só que eu vou aumentar custo, porque é atrelada por porcentagem. Pô, será que não é melhor eu pagar sei lá, um ticket fixo para ele mais bom, mas que me mantém custo para eu gerar a escala de faturamento? Porque a tendência do cara que é mais seguro é querer fazer por porcentagem para falar, se eu tiver custo, se eu tiver um aluno, eu vou pagar por um, não vou ter um custo fixo. Só que uma visão de curto prazo. A visão, quando o negócio explode, você fica amarrado. Pô, se eu dou 50% para alguém, se eu vender R$ 1.000, é 500. Se eu vender 1 milhão. Para você Uhum. gerar escala, Sim. é gigante. Só que eu aprendi isso aí, porrada. E aí eu fui criando os modelinhos, modelo. IA agora, IA. IA. Então, assim, eu peguei minha equipe e falei assim, meu, vocês... O jeito que vocês conversam com o lead. Porque gera lead e a venda tava, meu, não tava estranho. E aí onde vai minha equipe? Eles monitoram todo o caminho do líder. A conversa, de que forma conversa, faz oculto. Aí está de programa, ó, tá acontecendo isso. Aí, reunião de porrada. Meu, olha aqui vocês que vocês estão conversando. Eu peguei uma IA free. Eu montei o prompt da IA, baseado no que eles respondem. E aí eu comecei a responder na frente. E a IA me respondendo, como se fosse um vendedor nosso. Perguntei para eles. Eles estão respondendo melhor ou pior que vocês? Os vendedores, melhor. Então vocês são substituíveis? É. Então.
Se a IA é para acelerar. Eu não quero mandar vocês embora. Mas para não mandar embora, para vocês não ser substituídos, vocês têm que ser muito mais que isso. É, Só que só dá se eu tiver na minha mão. a verdade é Se você que ficar lá, tu corre, vê. Aí você vai falar, você fala com a pessoa da limpeza, você fala com o fisioterapeuta, você fala com o negócio. Você acabou de falar com nada. ele, você não Sim. consegue, você não verdade é lembra nem que você falou dele é, depois. a verdade é que você tem que ter as pessoas de equipe com comprometimento, né? Todo mundo quer ser o que você é, mas ninguém quer fazer o que você faz. Esse é o fato. E para analisar Caminhar isso, os Tuco, caminhos, né? que nem uma mentoranda mandou para mim assim, Rodrigo, eu tenho uma pessoa aqui que ela não cumpre, pô, ela não tá engajada, ela não cumpre isso, eu não sei o que eu faço, eu mando ela embora. Minha pergunta, você tá cumprindo o seu? Você tá passando meta clara para ela? Você tá dando feedback para ela, one on one, pessoalmente? Chama ela e fala assim, meu, você tá fazendo ela trabalhar para você ou com você? Fato, né? Muda tudo. Depois que você fizer tudo isso, aí você vai dispensar. Pra você saber que talvez o problema é tu Uhum. e não é ela. E aí você tá com uma pessoa muito boa na mão que você pode dispensar e você perdeu uma pessoa que podia te ajudar pra caramba. Então analisa o que que ela fez. Foi, conversou, uma semana depois. Rodrigo, o problema era eu. Eu conversei com ela e eu transformei a menina. Assim, foi então. Fato. Que bom, né? Não perdeu. Gente, Isso aí, cara. foi muito bom. Belo papo, hein? Se deixar, a gente vai até amanhã Ah, cê é conversando, doido. né? E aí a gente vai conversar, a gente vai continuar agora. Pessoal, estou encerrando, né? Quero agradecer muito Tuco, Bianca, Obrigada. meus irmãos, eu falo que a Bianca é minha irmã de outras A gente encarnações, é de outras né? vidas. E eu quero agradecer muito vocês dois por tudo que vocês fizeram, e vocês sabem disso, na minha vida. E vocês me conhecem pra caramba, né? Você sabe que as minhas decisões em tudo que eu faço é muito racional, né? Eu consigo respirar no caos, né? E isso me faz também, e eu gosto disso, também me dá segurança para tomar as atitudes e não ter medo de enfrentar essa loucura que a gente vive aí. Então, agradecer de coração de vocês estarem aqui, viu, Bi? Viu, Tuco? Pô, irmãozão, a gente que Obrigada, bom. agradece, pô. Feliz demais com toda seus projetos aí, né? Ser o cara dos projetos. E Dos cases de sucesso também. espero poder vir outras vezes aí e falar de outras coisas. Tem assunto pra caramba aí pra gente falar, né? Marca um dia pra gente falar de filhos atletas aí, cara. É verdade. Porque dá pra falar muita coisa. Dá pra Nossa falar muita senhora. coisa. Coisa linda. E Obrigado, eu, velho. eu, eu tô brincando já É. faz desde o começo de cases, né? Eu tinha lá atrás, aí a Bianca lá, tipo, não, a gente precisa trazer influência, case, atleta. A gente trouxe atleta, o Tuco e a Glau ficava possesso. Porque a gente Para tinha com muito isso. trabalho e leads zero. Leads Zero. zero. Retorno zero. Retorno de investimento desse tamanhozinho aqui. Mas a gente Mozão. errou também a forma. Sucesso pra você, cara. Obrigado, Coisa linda. Obrigada, Seja o Rô, primeiro você de sabe. vários aí, Se Deus quiser. muitos anos. Obrigadão, Vi. É isso aí. A gente encerra agora, né? E o que eu falo? Você falou pra eu falar, ele fala pra eu falar, né? Se inscreve no canal, curte, faz meme com o Tuco, faz o que tiver que fazer. Comenta aí o meu cabelo. O Pode falar, cara. cabelo Meu cabelo Tuco da máquina tá de. demais. E a máquina do rejuvenescimento. Arrasta pra cima. Obrigado, pessoal. Abraço. Valeu.